Olá, meu nome é Camila de Oliveira Bandeira, eu sou aluna da Unigran Rio, da unidade de Mesquita. Esse vídeo faz parte da disciplina Estágio na Educação Básica, Observação e Intervenção, da professora Luciana Lobato. Olá pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sociologia e os movimentos sociais contemporâneos. Eu acredito que esses movimentos vocês já devam ter ouvido falar de algum deles e até lido a respeito de algum deles. Sobre a sociologia, vou fazer uma pequena introdução aqui para vocês. A sociologia, ela surgiu através da filosofia. E é um termo novo, ela só começou a ser vista em livros, só começou a ser estudada a partir do século XIX. Assim, para a gente definir ela num termo bem simples, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Mas ela é bem complexa, por quê? Porque ela estuda as relações humanas. Então, por exemplo, eu quero estudar, ter uma base sobre a violência. Eu vou pesquisar sobre isso, formar uma tese sobre a violência em determinado lugar. Ou eu quero pesquisar sobre as ações de algum grupo mediante a sociedade, o que está passando, como é que eu vou analisar, saber determinada ação que cada um está tendo. Então, a sociologia trabalha isso. Os principais sociólogos, no caso que a gente diz que forma o tripé da sociologia, é o Émile Durkheim, que é do século XIX, que foi o precursor de tudo. Karl Marx, que a gente também já ouviu muito falar sobre, e o Max Weber, que também, o Karl Marx e o Max Weber é do século XX, eles já são mais contemporâneos. Então, assim, é através deles que a gente começa a ter ciência, a ter noção do que é a sociologia, eles começam a exemplificar essa ciência. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um desses sociólogos. Eu vou começar pelo Émile Durkheim, que é o pai da sociologia, como eu já havia falado para vocês. Ele começou no século XIX e ele foi o primeiro a aplicar os métodos para entender os fatos sociais. Tanto é que ele foi o responsável pelo estudo do suicídio, como ocorre, por que ocorre. Ele tenta entender o que se passa na sociedade para ocorrer o suicídio. O Karl Marx, ele é o criador do marxismo, que a gente já ouviu falar também, que é o que luta pela hegemonia da classe. Ele também foi um dos criadores do comunismo. E as obras dele são tão importantes que até depois do falecimento dele ainda continuou sendo publicado alguns livros dele. O Max Weber, a sociologia dele era conhecida como a sociologia compreensiva. Ele colocava que a sociedade não era bipolar, que era faz isso, faz aquilo. Tem dois lados da moeda. Ele tentava colocar isso como uma coisa, a opinião como homogênea, sabe? Tentava ver os dois lados, não só um lado estava certo ou só um lado estava errado. Então esses três foram os principais, mas tem outros também que são bastante importantes, como Auguste Comte. Agora eu vou falar com vocês sobre os movimentos sociais contemporâneos. O que é um movimento social? Movimento social são grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social, dando voz para as pessoas que por algum motivo não conseguem exercer sua cidadania. Para a sociologia, todo movimento é agente de transformação e é uma necessidade. Então, assim, a gente não pode ouvir só quem está aqui em cima. A gente tem que ouvir as necessidades também de quem está um pouco mais abaixo e tentar fazer com que se iguale, para ter a gente tentado viver numa sociedade mais coerente, numa sociedade mais homogênea, que a gente percebe que isso, em alguns casos, não tem ocorrido. O destaque aqui no Brasil de movimento social é o movimento Sem Terra, que a gente já ouviu falar, que até o ex-presidente Lula, ele fazia parte desse movimento, que eu acredito que foi através dele que a gente deu mais visibilidade a esse movimento. E é o mais antigo movimento social e o maior da América. Tem alguns outros movimentos também que a gente pode citar, que é o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento ambiental. Mas tem vários outros. Eu trouxe para vocês algumas
alguns movimentos. Eu tentei trazer os movimentos que a gente tem falado mais, tem sido mais atuantes na nossa sociedade ultimamente, mas há vários outros também super importantes, não desmerecendo nenhum deles. Também tem várias ONGs que também fazem parte de um movimento social que ajudam várias pessoas, e agora eu quero saber de vocês, se vocês já ouviram falar de algum deles, e o meu desafio para vocês pensarem e analisarem é como esses movimentos têm contribuído para mudanças ou rupturas nas nossas estruturas sociais. De que forma eles têm conseguido mudar certas opiniões, mudar certos conceitos, certos funcionamentos da sociedade, vamos dizer assim, para poder tentar caminhar para uma sociedade melhor, uma sociedade mais digna, uma sociedade democrática que todos tenham direito de ir e vir, de igualdade. Eu vou ficar esperando a análise de vocês. Pode ser dos movimentos que eu citei aqui, ou vocês podem trazer outro sem problema nenhum, que quanto mais informação é melhor. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e tchau. Continue se cuidando.